Olá, meus amigos, estamos iniciando aqui uma aula sobre melhoramento genético, o qual vamos explanar sobre os cálculos, de como se faz os cálculos, principalmente de frequência gênica, frequência alélica e equilíbrio de Heisenberg. Então, antes de partirmos para o cálculos, precisamos saber de alguns conceitos básicos, nada muito específico, o qual vamos destinar essa videoaula apenas para como se faz os cálculos, mas antes disso precisamos saber de alguns conceitos básicos, o qual se diz onde a genética de população, que vai nos destinar o passo a passo disso, né, a origem de tudo, ela estuda as estruturas genéticas de um determinado grupo de indivíduos. Essas estruturas são feitas por frequências fenotípicas, e as frequências fenotípicas são divididas exatamente em frequências genéticas e frequência alélica. Foi estudado por muitos anos e se fez uma mensuração disso. Foram datados vários dados, e quando se tem muitos dados, basicamente se faz os modelos matemáticos em cima disso. E quem se propôs a fazer isso foi exatamente os dois cientistas, Heisenberg e Weiber, o qual eles criaram a teoria do equilíbrio de Heisenberg. Um trava-línguazinho, mas a gente dá continuidade. Onde ele diz que uma população está em equilíbrio quando a frequência genotípica e alélica permanecem constantes ao longo das gerações, ou seja, não existe nenhum tipo de alteração. Se não existir isso, ela vai perpetuar o seu material genético ao longo de suas gerações. Esse estudo precisa ser feito em uma população numerosa e de cruzamentos aleatórios para se ter um equilíbrio. E como eu disse, existem alguns fatores que interferem no equilíbrio, que são exatamente a mutação, a seleção natural ou artificial e a migração. Existem outros fatores também, mas esses são os principais que interferem no equilíbrio de Heisenberg, certo? Então, antes de partirmos para o cálculo, né, então a gente precisa saber de algumas identificações importantes. Sabemos diferenciar o que seria um azão, que seria o homozigoto dominante, ou eles predeterminaram que poderia ser também nomeado por P. Azão-azinho, que seria um heterozigoto, nada mais é do que em um cruzamento de azão com recessivo, daria os indivíduos heterozigotos, e o azinho, que seria os homozigotos recessivos ou predeterminado com Q. Então aqui vamos falar das fórmulas, né? Aqui é um parâmetro geral do que a gente precisa saber. Aqui é a frequência genética, o qual vamos observar a população nos dada na questão e dividir pela população total. Essa aqui é a parte mais fácil da fórmula. A frequência alélica, ela vai ser o P. Lembra que a gente disse que azão pode ser dominado por P. Vai ser duas vezes o azão mais azão-azinho dividido por duas vezes a população. Por que a gente vai dividir duas vezes a população? Porque aqui vai ser dado em genes. A população, cada indivíduo corresponde a um gene, sendo que o gene é composto por dois alelos. Então, cada gene tem dois alelos. Então, por isso que multiplicamos por 2 para dar o resultado certo. O P, se a gente achar o P, a gente pode fazer um cálculozinho que eu vou mostrar mais para vocês, que seria P mais Q igual a 1. A gente acharia o Q.
Mas se o Q não for dado ou então pedido, a gente pode fazer diretamente para ele, que seria o Q, como a nomenclatura diz, seria o indivíduo homozigoto recessivo. O azinho, então a gente permaneceria com 2 vezes azinho mais azinho, dividido por 2 vezes a população. De posse desses dados, a gente passa para a teoria de Heisenberg, onde a fórmula vai ser P ao quadrado mais 2 vezes o P vezes o Q mais Q ao quadrado. Essa fórmula a gente não usa ela na sua íntegra, mas a gente desmembra ela, onde P ao quadrado vai significar o homozigoto dominante, o 2 vezes P vezes Q vai ser o nosso heterozigoto e o Q ao quadrado vai ser o nosso recessivo. A partir da teoria de Heisenberg, a gente consegue decifrar a população esperada para sabermos se está em equilíbrio ou não. Mas para sabermos e confirmarmos se está em equilíbrio ou não, a gente precisa aplicar o método de Kim quadrado. E o método de Kim quadrado tem a sua fórmula já pré-determinada, que vai ser a soma da população observada, dada na questão, é estabelecido isso já, e menos a população esperada, que a gente vai encontrar no teorema de Heisenberg, elevado ao quadrado e dividido pela população esperada, o qual vamos achar o x tabelado. Depois de ter feito tudo isso, fazemos a soma e vamos saber se essa hipótese ela é aceita ou rejeitada. Aqui a gente vai achar o grau de liberdade versus a significância. O grau de liberdade é o número de fenótipos estudados, menos 1. A significância é a porcentagem estipulada no estudo, que geralmente eles estipulam de 5%. Ou seja, quando o Kim quadrado, a soma dele der maior que 5, isso quer dizer que o nosso estudo, nossa hipótese, ela está rejeitada. Se ela der abaixo de 5, quer dizer que a nossa hipótese está correta ou aceita, porque não existe uma diferença estatística que interfere no equilíbrio de Heisenberg. Quer dizer que não existe nenhum fator daquele predeterminado, como mutação, seleção, migração, atuando ali naquela população. Certo? Esse é um estudo básico. Então a gente vai para as fórmulas propriamente dita. Isso aqui é mais uma fixação para melhor entendermos. E a gente vai dizer que a frequência gênica é a população observada dividida pela população total. A frequência alélica de P, que é o dominante, azão, vai ser 2 vezes azão mais azinho, dividido por 2 vezes a população total, que é a frequência alélica. O que 2 vezes azinho mais azinho, dividido por 2 vezes a população total. E aqui está representado P mais Q igual a 1, que é porque quando a gente acha 1, a gente só subtrai de um que vai dar o outro, porque obrigatoriamente a soma deles tem que ser igual a 1, ou a diferença deles tem que ser igual a 1. Então, se acharmos 1, podemos já jogar nessa fórmula e achar o outro tranquilamente, sem maiores esforços. A não ser que você queira fazer para título de confiança, você pode fazer das duas formas, certo? Então aqui é o de Heisenberg, que vai ser o P ao quadrado, mais 2 vezes o P vezes o Q, mais Q ao quadrado, e a gente desmembra, né, essa fórmula, onde P ao quadrado vai ser azão, 2 vezes o P vezes o Q vai ser azinho,
e Q ao quadrado azinho azinho. E para confirmar, aplicamos um teste de Q quadrado, onde vai ser a soma da população observada, achada no equilíbrio de Heisenberg, e menos a população esperada elevado ao quadrado, é importante não esquecermos disso, dividido pela população esperada, onde vai dar o x tabelado, que vai ser a soma, onde a gente vai determinar o grau de verdade versus a significância, certo? Então vamos para o primeiro exercício aqui proposto, onde a gente tem em ovinos, um grupo de ovinos, o gene X, que determina uma característica Y de interesse econômico, que apresenta dois alelos, Y1 e Y2. Tem-se um certo rebanho constituído por 800 animais, então essa aqui é a nossa população total, 800 animais. Então é importante a gente já pegar essas fontes e determinando. Verificou-se que 140 animais apresentavam o genótipo Y2 e Y2, 280 o genótipo Y1 e Y2 e 380 o genótipo Y1 e Y1. Sendo assim, a frequência dos alelos Y1 e Y2 são. Percebam que nessa questão a pessoa está pedindo apenas a frequência alélica, mas como precisamos saber fazer tudo para pegar uma linha de raciocínio completa, então a gente vai estabelecer a frequência genotípica, a frequência alélica e vamos aplicar a teoria de Heisenberg, certo? Então o primeiro passo vai ser exatamente separar as variáveis, no qual a gente obteve do comando da questão. A população total vai ser 800. Aqui é importante a gente interpretar o comando da questão. Eu acho que é o fator que de maior dificuldade nas questões, é a sua interpretação, no qual a gente vai conseguir dividir no qual a gente vai conseguir ver onde vai ficar cada dado. E aqui, como a gente achei interessante essa questão, porque ela não dá uma ordem cronológica, que seria azão, 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 azinho e azinho, azinho. Fazendo a gente raciocinar em cima disso, porque se a partir do dominante a gente vai conseguir obter o recessivo e o heterozigoto, vocês concordam? Então nada mais justo que o A1, Y1, Y1 seja o dominante. Então a gente vai colocar o A1, Y1, Y1 como dominante, onde ele vai ser igual a 380. O Y1 e Y2, percebe que existe uma combinação dos dois. Ele vai ser o nosso heterozigoto, 280. O Y2 vai ser o recessivo. Por uma ordem hierárquica, a gente predomina isso. E vai ser o recessivo por 140. E damos continuidade aos cálculos, né? Passando para o passo 2, que a gente vai calcular a frequência gênica da população observada e a população total. É bom a gente dividir e escrever isso aqui, porque são fórmulas, então fórmulas não tem como alterar. A gente só precisa colocar cada um dentro daquilo que lhes corresponde. Então é importante a gente saber o porquê de cada coisa estar aqui. Então a população observada e a população total. A nossa população observada vai ser essa que foi dada na questão. Então a gente vai fazer de azão a azão 380 dividido por 800, que seria o número de genótipo de cada indivíduo, que vai dar esse resultado aqui. Se quisermos achar em porcentagem, a gente só multiplica por 100 cada um deles, que a gente vai achar a porcentagem deles, certo? Como aqui não vai ser o caso, vamos dar continuidade. Azão, azinho, 280 dividido por 800, vai dar. E azão, e azinho, azinho. Não sei porque o slide colocou de novo azinho, azão, azinho, mas é azinho, azinho. E vai dar 140 dividido por 800, vai dar isso aqui. Então vamos para o terceiro passo, que vai ser achar a frequência alélica, né?
A frequência allélica a gente acha de P e depois acha de Q, colocando nas formas que você quiser. Pode ser P menos mais Q igual a 1, ou podemos achar qualquer um, ou P ou Q, vai depender da sua escolha e dos dados que você tiver. Como aqui temos todos os dados, então vamos achar de P. O P vai ser o homozigoto, né? Que vai ser 2 vezes 380, que seria o homozigoto, mais 280, que seria o heterozigoto, dividido por 2 vezes 800. 2 vezes 800 porque é que a gente quer achar a quantidade de alelo. Então vai dar 1.400 dividido por 1.600 igual a 0,65. Se eu subtrair 0,65 de 1, eu já acho automaticamente o recessivo, né? Então, mais a título de dúvida, a gente faz 2 vezes 140, que seria o recessivo agora, mais 280, que seria o heterozigoto, dividido por 2 vezes 800, que dá 560, dividido por 1.600, que é igual a 0,35. Percebam que a somatória deles tem que dar 1. Se não der 1, o cálculo está errado, então não tem como dar continuidade na questão. Percebemos aqui que deu 1, então vamos ver se essa população está em equilíbrio ou não. Vamos passar para o passo 4, que é o equilíbrio de Heisenberg, onde P ao quadrado significa o azão, a frequência alélica do azão, a gente eleva ela ao quadrado e vai dar o resultado. 2 vezes azinho. Agora vamos achar o do heterozigoto, né? Que a gente já havia estipulado aqui, que seria 2 vezes 0,65, que seria o número de P, da frequência alélica de P, ou seja, do homozigoto, vezes o heterozigoto, o recessivo, 0,35, igual, deu 0,455. É bom a gente adotar 3 casas após a vírgula para a decorrência do estudo, para não ter uma discrepância no final de resultados, sendo o mais provável. Porque o quadrado igual a 0,35 quadrado vai dar 122. Então o quinto passo é achar a população esperada. É bom a gente fazer essa tabelinha para a gente não se perder, né, do que a gente está achando. Então a gente faz aqui, eu boto um asteriscozinho, boto a população observada, população esperada, azinho, e vamos descrever o que cada uma delas. A gente já tem a observada, que foi dado na questão, e a gente multiplica o que a gente achou do equilíbrio de Heisenberg vezes a população total, para acharmos a população esperada, certo? A gente faz os cálculos, achamos a população esperada e colocamos aqui. Achando a população esperada, a gente quer isso aqui exatamente para vermos no teste de Kim quadrado, para sabermos se essa população está em equilíbrio ou não. Então seria o sexto passo, a gente aplicar no teorema de Kim quadrado, onde a gente vai calcular a população observada menos a população esperada elevado ao quadrado. Isso aqui é muito interessante, dividido por população esperada. Azão. Vamos fazer isso para cada um, né? Vai ser 380 menos 338 elevado ao quadrado dividido por 338. A gente primeiro faz essa diferença. Depois dessa diferença a gente eleva ao quadrado. Elevar ao quadrado nada mais é do que multiplicar o número por ele mesmo. A gente divide por 338, que é a população esperada, e a gente vai achar esse resultado. Azinho também faz o mesmo e acha esse resultado. E azinho também. A importância de colocarmos essa tabela aqui certinha é porque nos dá a visibilidade do que colocar. Porque se a gente se perder e alterar algum desses resultados aqui,
nossa conta vai dar totalmente errado, então perderíamos uma questão por questão de organização, certo? Então é importante fazer isso aqui, eu acho que fica bem mais didático, fica bem mais visível do que a gente simplesmente deixar muito aleatório e perder por questões de organização. Dá uma dor na consciência, então não é tão legal. Então, depois de feitos os cálculos, a gente faz a somatória deles para saber se a hipótese está aceita ou rejeitada. No caso aqui deu 43,51 e já tínhamos preconizado que x calculado maior, menor ou igual ao xt, a nossa hipótese vai estar aceita, e o x calculado maior que xt, do x tabelado, a nossa hipótese vai ser rejeitada. Geralmente se adota o xt igual a 5, certo? Isso aí vai depender do estudo, dependendo da hipótese que a gente vai estimular a adotação do xt igual a 5. Esse aí é o passo 6. E o passo 7 é a gente colocar em x tabelado, onde a gente vai achar o grau de liberdade versus o grau de significância. Isso aqui é um número dado, onde vai ser expresso uma tabela, e a gente vai achar a linha e a coluna pré-determinado, e vamos indicar o que a gente achou. O grau de liberdade é o número de classes fenotípicas. Nosso estudo foram 3, né? Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Menos 1, que vai dar 2. Essa aqui, o nosso x tabelado, como o próprio nome diz, na tabela a linha vai estar na 2 e a coluna vai ser a 0,05, ou seja, na quinta coluna. Certo? Então esse é um próximo exercício que eu espero que vocês... É a mesma teoria, é o mesmo pensamento, só que vai mudar os resultados. Eu espero que vocês façam e me mandem qualquer dúvida ou qualquer impasse de fazer, que a gente tenta achar, onde qual a gente vai designar a frequência genotípica, a frequência alélica, a frequência esperada, né, no equilíbrio de Heisenberg, e verificar se a população está em equilíbrio utilizando o método de Kim quadrado. Certo? Então essa foi a nossa videoaula. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Espero ter contribuído para alguma coisa. Aqui está o canal. Qualquer dúvida tem o e-mail. E muito obrigado a todos. Um abraço.